Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos possam estar bem, tranquilos e perseverantes. Amém? Porque todos nós temos dificuldades, mas nós vamos vencendo cada uma delas dia após dia. Amém? Meu nome é Eliane, eu faço faculdade pela Uninter, graduação de Pedagogia. E nesse momento eu quero dar continuidade e eu gostaria de fazer a nossa segunda aula fazendo uma oficina com vocês. Né? Nós estamos trabalhando sobre o tema a importância da leitura nas nossas vidas, não é mesmo? E eu gostaria de estar fazendo essa oficina com vocês, gostaria de estar gostaria de estar perguntando a todos vocês quais as suas maiores, né, quais são as suas maiores dificuldades na hora de escrever, né? Porque todos nós temos alguma dificuldade, né? Na hora de escrever, na hora de produzir um texto, na hora de falar. Ninguém é 100%, né? E ninguém é expert em todos os assuntos, em todas as temáticas, em todas as áreas da vida. Todos nós somos aprendizes. Dia após dia, nós aprendemos um pouco, né? Nós não somos sabedores da verdade. Nós estamos aprendendo com a vida, né? E se sobressai quem se esforça mais, quem busca mais, né? Todos nós temos dificuldades na hora de escrever. Eu, particularmente, eu não tenho dificuldade de começar a escrever, eu tenho dificuldade na questão do desenvolvimento, do meio, da questão na hora de desenvolver o assunto, né? Então, nós temos começo, meio e fim, né? Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento, nós temos o fechamento do assunto. Eu tenho um pouco de dificuldade para desenvolver, de colocar palavras diferentes, né? Para tanto, eu tenho buscado me aprimorar mais através da leitura de livros, né? Buscado mais, assim, aumentar o meu vocabulário, conhecendo mais palavras, né? E eu queria que você respondesse para você mesmo, né? Quais são as minhas maiores dificuldades? Tem gente que tem uma, tem gente que tem duas, três, né? E eu vou falar algumas aqui, talvez você tenha alguma dessas que eu falei, que eu vou falar, e talvez você tenha uma que eu não vou mencionar aqui, tá? Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Algumas respostas aqui que podem ser a mesma que você falou aí para você mesmo, que você pensou, né? Tem gente que tem dificuldade de escrever porque lhes falta ideias. Tem gente que não tem ideias para escrever. Tem pessoas que têm dificuldade no fechamento do assunto. Tem gente que tem dificuldade de iniciar o assunto. Tem gente que tem dificuldade na questão da concordância, na questão do parágrafo, da pontuação, de separar as ideias. Tem gente que tem dificuldade de ser sucinto no assunto, né? Não consegue falar daquele assunto mais especificamente. Quer falar do tema, mas não sabe falar do tema de forma sucinta. A pessoa não sabe ter concentração, não sabe concentrar. Ela começa a falar de política, de repente ela já está falando de outro assunto que não tem nada a ver. Tem gente que tem dificuldade de fazer um fechamento, de dar continuidade no texto, de iniciar, de regras ortográficas. Isso aqui também, eu acredito que todos nós temos, né? Na questão de regras ortográficas
Ainda mais depois agora que mudaram-se algumas regras na nossa língua portuguesa, né? É a questão de repetir palavras, tem gente que repete muito, muito, né? Algumas palavras no mesmo parágrafo ou mesmo no texto todo. A pessoa vai falar sobre amor e ela só fica ditando a palavra amor. Amor, amor, amor. Ela não sabe o sinônimo de amor para ir acrescentando palavras equiparadas a isso, dentro de uma redação de um texto. Então, eu gostaria de dar sugestões para nós, né, para todos nós, na questão de saber escrever, né, para poder reparar esse erro. Reler o texto, pedir alguém para ler e fazer uma autocrítica daquilo que você escreveu. Isso é uma ótima ideia. Às vezes, aquilo que nós escrevemos, nós não vemos um erro ali, mas se a gente pedir uma outra pessoa, ela vai, olha, esse aqui se escreveu, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui se escreveu, você está repetindo, isso aqui tem, você foi falando aleatoriamente e não fez pontuação. Ler em voz alta, ou seja, sonorizar o texto, para interpretá-lo melhor. Vimos, através disso, onde precisa de pausa, de pontuação, se a frase está articulada, se a frase está longa demais. Usar elementos coesivos que chamem a atenção. É aquilo que eu estava falando. Os elementos têm que ser coesivos um com o outro, tem que ter concordância. A prática de sempre estar lendo livros nos ajuda a conhecer palavras diferentes, interpretar o mundo de forma diferente, através do conhecimento da leitura de um livro em um determinado assunto. Aprofundar em um assunto nos faz conhecer de maneira detalhada aquele assunto. Por isso que é tão importante nós aprendermos, né? Nós começarmos a gostar de ler, um livro, né? Se você nunca leu, se você tem muita dificuldade, comece a ler um artigo numa revista, de uma página, né? Talvez aquele assunto vai te dar tanta curiosidade que você vai querer pesquisar sobre ele. Você vai pesquisar sobre ele, você vai ver pensamento de outras pessoas sobre aquele tema. Só que você leu aquele tema e você gostou tanto que você quer ler algum livro que fala sobre isso. Então você vai procurar alguém que tem um livro, você vai comprar um livro que fala sobre esse tema. E você vai estudar esse tema. Então, quanto mais você estudar sobre esse tema, você vai saber falar sobre esse tema de forma detalhada. Aí está o grande segredo, né? Se nós formos fazer um tema, se nós formos fazer uma redação sobre o tema em relação ao assunto do livro, desse tema que eu li, na linguagem, no pensamento de várias pessoas, eu vou me aprofundar muito, eu vou ter mais conteúdo, eu vou ter palavras, eu vou ter exemplos para ditar nessa redação. O uso dos sinônimos, dos pronomes, procurar no dicionário o significado de palavras, não repetir demais as mesmas palavras em uma frase ou texto. Parafrase, gente, parafrase é muito bom. Parafrase é escrever com minhas palavras a ideia de outro, de acordo com o que eu entendi. Isso é uma sugestão excelente. Para nós conseguirmos fazer isso, uma parafrase, eu tenho que gostar de ler, eu tenho que aprender a ler, começar a gostar da leitura. Para uma boa escrita do texto, temos que reler várias vezes para vermos se há alguma inconexão. Então, para ver se tem alguma inconexão na linguagem, nas palavras, na minha ideia que eu tentei passar para o papel,
O ideal é que eu leia e releia. Tudo bem? O processo começa com dificuldades, mas depois que começamos, vamos a cada vez fazendo melhor. É questão de prática. Gente, é difícil, mas se eu ficar o resto da minha vida falando, é difícil, eu não consigo. É difícil, eu não consigo ler um livro. É difícil, é muito chato. Você vai ficar nesse disco ranhado a vida toda falando que é difícil e nunca vai tentar. Se nós não tentarmos, nós não vamos saber o quanto é prazeroso ler, quanto é prazeroso eu aprender a escrever aquilo que eu entendi do assunto, do livro que eu li, não é mesmo? É só praticando que nós vamos vencer as dificuldades e nós vamos ver a vitória, não é mesmo? Fazer uma biblioteca particular para nós, né? Um exemplo que eu aprendi com uma professora da faculdade, modelos de artigos, começo de frases à base de pensamentos de outras pessoas. Eu não vou, eu não vou plagiar, eu não vou copiar o pensamento de outro, mas eu posso, através daquilo ali, aprender é uma dica, tá, gente? Aprender a iniciar um texto. Eu vou ler, eu vou ler artigos de outras, com começo de frases, de outros pensamentos de outras pessoas. Através daquilo ali, eu vou começar a aprender, olha, como que se começa, como que se inicia um texto. Eu vou observar vou colocar o nome aqui, como que o João Pedro começou o texto lá. Eu achei tão lindo aquele texto. Como que ele começou falando? Eu vou me basear nele, eu não vou copiar a linguagem dele, eu vou me espelhar na maneira que ele iniciou o texto. O homem, o homem memorizava muito mais coisas do que memoriza hoje, infelizmente, né, gente? Essa é a nossa triste realidade da nossa língua portuguesa, da nossa linguagem aqui no Brasil. Infelizmente, o homem, antigamente, eu lembro na minha época, na minha infância, né, na minha época de escola, no primeiro ano, segundo, terceiro, até o fechamento do meu segundo grau, as pessoas tinham mais hábito de ler. Hoje, dificilmente você vê alguém com um livro na mão lendo, ou você ouve a pessoa falar que gosta de ler, que está lendo. Eu estou lendo livro tal, livro tal. Então, nós estamos assim numa época em que as coisas eram para ter mudado, né? Mas infelizmente ainda não mudou, né? As pessoas ainda têm muita preguiça e as pessoas se acomodaram muito pela questão da mídia. Essa conexão à internet tem tomado muito tempo das pessoas, as pessoas não estão lendo, estão deixando de ler para passar tempos, horas e horas na internet. Se você não sabe que caminho a seguir, é porque qualquer caminho serve. Temos que saber qual caminho vamos trilhar. Lembra lá da frase lá que dita no filme Alice no País das Maravilhas? Pois é. Nós temos que saber, gente, qual caminho a seguir. Porque se eu não sei qual caminho que eu vou seguir, qualquer caminho serve. Né? Lá tem dois caminhos. Né? Qual caminho você quer seguir? O A ou o B? Tanto faz. Não, gente, nós temos que saber qual caminho nós vamos seguir. O que nós queremos ser? O que nós queremos produzir? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? Que postura de profissional nós queremos ter? Que pessoa nós queremos ser? Nós queremos aprender a conversar? Nós queremos aprender a debater sobre um determinado assunto? Né? Eis aí, né, o motivo de ser tão importante a leitura na nossa vida. Não só a leitura, como a escrita.
São duas coisas distintas, mas uma não anda sem a outra, a leitura e a escrita. Pois é, gente, essa é a nossa oficina, eu gostei muito e eu espero que vocês também tenham gostado dessa oficina e que te sirva muito, né? E vamos prosseguindo para o nosso projeto. Muito obrigada para você que permaneceu até o final.